Busquei uma postura estável, sentada. Use qualquer acessório que você precise usar para encontrar esse assento. Você pode repousar as mãos aqui sobre os joelhos, ou entrelaçar os dedos das mãos aqui, ó, e repousar sobre as pernas. Uma outra opção. Comece sentindo as partes do seu corpo em contato com o chão. Essa relação com o chão, a partir da qual você sente a sua estabilidade agora. Como está a respiração? Próxima exalação, use esse movimento para descer, para sentir essa energia que vai do peito até a pelve. Descomprima o peito na exalação e permita descer até a região pélvica. Na inalação, permaneça nesse espaço, expandindo, habitando esse espaço. E na exalação, desça novamente. Baixe a expressão do rosto. E veja se você consegue sentir realmente esse movimento de descida e essa permanência lá no chão do seu corpo.
Então, lentamente, vai abrindo os olhos de baixo para cima. Passamos as pernas lá para trás. Busca esse alinhamento aí das mãos em relação aos ombros, esse alinhamento dos joelhos aqui com o quadril, joelhos na largura dos quadris. E a gente vai começar movendo só a pelve. Ao exalar, você aproxima o osso púbico do umbigo aqui, ó. E ao inalar, afasta. Ao exalar, aproxima. Não precisa trabalhar com ativação do baixo ventre ainda. Deixe relaxado a região do baixo ventre, o assoalho pélvico. Mantenha a cabeça no prolongamento da coluna, estabilizando a cervical. E agora comece a fazer o relaxamento do assoalho pélvico ao inalar e a ativação do assoalho pélvico do períneo, né, e baixo ventre ao exalar. Ao inalar, relaxa. Ao exalar, ativa. E agora comece a permitir com que essa onda, esse movimento vá percorrendo a sua coluna. Ao exalar, comece esse movimento ondulatório lá na base, permite abrir entre as escápulas, região dorsal, e um movimento até a cervical, descendo a cabeça. E volta lá pela base, inalando. Sente bem o preenchimento. Relaxe bem o assoalho pélvico e o abdômen. E ao exalar, ative sempre começando o movimento da base e terminando lá na cabeça. No fluxo da respiração. Acrescente mais uma ação. No final da exalação, lá no final, como último movimento, depois da cabeça, olhe na ponta do nariz e faça uma retenção de 2, 3 segundos por pulmões vazios. Ao inalar, volta lá pela base. Relaxa bem o assoalho pélvico, baixa o ventre. E o último movimento é o do olhar lá entre as sobrancelhas. E faça uma retenção de 2, 3 segundos, com os pulmões cheios. Vai nesse fluxo. Faz as pausas, faz as ativações internas. Depois, na próxima inalação, você vai exalar e entrar no Adho Mukha. Desce bem nesse Adho Mukha. Tenta trabalhar agora nesse Adho Mukha com os joelhos
Destravados, mas não flexionados. Sente alongar toda a parte posterior do seu corpo. Exale. E na próxima inalação, dá um passo lá à frente até o ar do Tadasana. Exala, desce no Uttanasana. Solte um pouco aí no Uttanasana. Descomprima aí a coluna. Na próxima inalação, suba desenrolando. Abra os pés na largura dos quadris, traga as mãos lá no baixo ventre. Traga uma mão no baixo ventre e a outra no plexo. Sinta que tem tônus no baixo ventre. Não precisa empurrar o abdômen para dentro, mas tem tônus aí. E sinta que tem expansão nessa região do plexo, expansão e recolhimento. E comece a fazer o Kapalabhati. Comece pelo zero, pelo vazio. Então, primeiro, exale, solte todo o ar, inale e exalando, uma exalação forte e intensa. Tônus no baixo ventre e intensidade no plexo. Força vem do plexo para exalar. Se você está com as narinas obstruídas, não faça. Se você está parcialmente, faça com suavidade, para não gerar muita pressão no crânio. Fica fazendo. Fez uma última exalação. Deixe a inspiração natural. E daqui a gente vai para o Dhyana Bandha como a sucção abdominal. A gente fez já esse treino. Flexione os joelhos. Vá lá para aquela base aqui. Inale. E exalando, esvazia completamente, arredonda um pouquinho a coluna e suga o abdômen para dentro e para cima. Mantenha aí enquanto você se sentir confortável na respiração. Depois solta e inspira. Se você está no período menstrual e sente desconforto, não faça. Lembre de fazer o Jalandhara Bandha na retenção com os pulmões vazios, aproximando o queixo lá do externo. Sinta o calor interno. Sinta os seus pés bem plantados no chão.
Faça uma última vez. E volta em pé. E percebe esse calor gerado. Percebe como está a pele, as sensações na pele. Gire as palmas das mãos à frente. Inalando, eleve os braços. E exalando, desce os braços e entra no Katasana aqui, com as palmas das mãos à frente. Cabeça no prolongamento da coluna. Ativa a musculatura lá entre as escápulas. Sente bem estabilidade em toda a extensão da coluna, os pés bem plantados, distribuição entre um lado e outro, essa parte anterior e posterior. E inalando, empurra o chão, eleva os braços. Exalando, desce no Uttanasana. A Uttanasana. Cresce. Exalando, prancha. Estabiliza aí na prancha. Respira, força lá de centro, força no abdômen. Cotovelos voltados para fora. Cuidado para não hiperestender os cotovelos. Exalando a Adho Mukha. Inalando, leve o pé direito à frente. Calcanhar de trás no chão. Inalando, sobe aqui. Cresce aqui. Exalando, você vai girar para o seu lado direito, fazendo uma sutil rotação e abrindo os braços. Não precisa olhar para a mão de trás, pode olhar para onde o peito está apontando. Inale, volte lá para o Virabhadrasana 1. Exalando, desce. Prancha. Força de centro, bastante consciência lá do baixo ventre. Exalando, Adho Mukha. Inalando, pé esquerdo, à frente, calcanhar de trás elevado. Inalando, subiu. E aí gira lá para o lado esquerdo. Abriu, ó, uma rotação aqui. Percebe bem esse giro nascendo lá no quadril. Inalando, volta, cresce. Exala, desce. Voltou lá na base. Exalou, Adho Mukha. Faz esse Adho Mukha aí, sem flexão nos joelhos. Olha bem essa amplitude em toda a parte posterior do seu corpo. Firma os dedos das mãos. Sente a respiração. Levou o pé direito lá na frente. Calcanhar de trás no chão. Traz o braço
direito aqui, ó. E o braço esquerdo traz ele coladinho aqui, ó. E a gente vai trazer ele aqui por cima, ó. Traz ele até a linha do tronco, crescendo lá na diagonal. E depois olha lá pro teto. E inalando, volta, eleva o tronco, gira tudo lá pro outro lado. Flexionou o joelho e desce. Desce lá pro outro lado agora. Olha lá no teto, peito aberto, conexão com o chão. E inalando, volta. Pés paralelos. Lateral externa dos pés paralelos, tá? Bastante estabilidade. Às vezes você gira até um pouquinho mais para dentro os pés, para dar bem estabilidade. Geralmente a lateral externa dos pés paralelos funciona. Você já tem essa impressão dos pés estarem um pouquinho para dentro, isso dá mais estabilidade lá nas pernas. E aí, inalando, cresce. Isso, tronco paralelo ao chão, primeiro. E exalando depois desce, traz a flexão aqui. Segura os dedões dos pés com o dedo médio, indicador. Cotovelos flexionados lateralmente. Respira. Cabeça no alongamento. Exale. Na próxima inalação, tronco paralelo. Flexiona os joelhos. E inalando, suba. A gente vai girar os pés na diagonal fora para fazer o Devyasana aqui. Mantém as mãos, ó, lá nas coxas aqui. Relaxe bem os ombros. As mãos apoiadas aqui bem na base. A linha aqui do baixo ventre. Traz as mãos lá para o meio das coxas agora. Inclina um pouco o tronco à frente. Busca o alinhamento da coluna aí, tá? E a gente vai fazer essa rotação. É como se esse ombro esquerdo fosse em direção lá ao joelho direito. Olha por cima do ombro direito aí. Inala, volta. E exala. Inala, volta. E aí, empurrou o chão. Subiu. Girou lá para frente. E vai descer. Base. Estabilize aí. Adho Mukha. Sinta como está a respiração. Inalando, passamos pela prancha e entra no Uddhva Mukha. Pode ser com os joelhos no chão ou não, o que você preferir agora.
Volta lá no Adho. Prancha. Gira lá para o seu lado direito. Mantém os pés aí, um na frente do outro, mas gira para a lateral dos pés, ó. E força aqui no centro. Você não precisa olhar lá para cima, pode olhar aqui para frente, queixo alinhado aqui com o externo. Cuidado para não hiperestender o cotovelo. Vai, volta lá na base, gira para o outro lado. Força lá no centro, força no baixo ventre, força no plexo. Volta ao centro, Adho Mukha. E aí a gente vai lá no Ekapada. Então, a perna direita aqui à frente, ó. Dorso do pé de trás no chão. Só abre o peito. Aqui dá prioridade a essa extensão aqui, ó. Olha para cima na medida do conforto para o seu pescoço. Percebe essa abertura que vai da pelve até o peito, do peito até a testa. Você pode levar a língua atrás do céu da boca, lá no palato. Exala, volta. Mãos no chão. Estabilizou o pé de trás. Tira o joelho. Vai lá atrás, ó. E abre aqui. Abre esse joelho direito. O calcanhar vai próximo ao glúteo. Você pode ficar mais na ponta do pé ou plantar esse pé esquerdo aí no chão. Você vai ter mais estabilidade se você conseguir plantar. Mas se você não conseguir, também tudo bem. Voltou. E então leva a perna esquerda lá no outra. Abre o peito. Cresce, cresce toda essa parte da frente do seu corpo. A ponta da língua lá atrás do céu da boca ajuda a crescer também. Curte a respiração. Firmou as mãos no chão, o pé de trás. Firma o pé direito e eleva a perna esquerda. Flexiona o joelho, traz aquela abertura lá no quadril. E daí a gente vai trazer esse pé esquerdo lá na frente, planta o pé esquerdo no chão, traz a perna direita aqui flexionada, sentou, segura lá no pé, ou no tornozelo, ou mais na panturrilha, e tenta estender essa perna esquerda, o joelho esquerdo, mantendo-se sentado aí sobre os isquios.
Se você precisa, segure mais lá na base. Exalou, flexionou e troca. Procure manter-se sentado sobre os isquios aí. Isso, tente segurar lá com as duas mãos. Exalando, voltou. Traga o dedo indicador e o dedo médio por dentro do dedão do pé aqui, ó. Isso. Senta sobre os isquios aí, percebe essa estabilidade. E aí você vai tirar os pés do chão. Esse é o primeiro passo. Só tirar os pés e se manter aí sentado. O segundo é você tentar estender aqui as pernas. Se você não conseguir, mantenha flexionado. Semi-flexionado, se você conseguir, estenda. Força lá no abdômen. Exalando. Uniu as plantas dos pés. Mantenha aí segurando nos dedões. E aí agora entrelaça os dedos das mãos lá, aqui, ó, por fora dos dedos dos pés. E cresce aqui. Baddha Konasana. E isquios plantados no chão, a coluna crescendo, ombros encaixados. E aí, então, aproxime os joelhos, leve as plantas dos pés lá na frente aqui. Pode ser os pés na largura dos quadris. Segure aqui atrás das coxas, mas bem próximo aqui os joelhos. Tire um pé, tire o outro. Permaneça aí sentada sobre os isquios. Pode deixar as panturrilhas paralelas ao chão ou estender se você conseguir. Pode manter as mãos aí ou tirar. Uma vez aí, o abdômen, você vai sentir o abdômen ativo, mantendo aí essa integridade aí do eixo da coluna. A gente vai trazer a dinâmica do Bhastrika, mas comece exalando completamente. E daí começa a dinâmica. Inalação e exalação dinâmica. Exala e desce lá na frente. Solta aí. Exala na próxima inalação. Volta. Aproxime aqui. Os pés, plante os pés no chão. Os pés podem ficar na largura dos quadris, se você preferir, isquios no chão. Mais uma vez, encaixe os ombros.
Tira uma perna e tira a outra. Pode permanecer as panturrilhas paralelas ao chão, pode tentar estender aqui. Se você quiser, pode tirar os braços e traz a respiração novamente. Perceba bem o calor interno. Inale e exalando, planta os pés no chão, abre os joelhos, desceu, volta aí. Exale. A próxima inalação, vai voltando devagar. Vai lá para frente do seu tapete, planta os pés no chão, arredonde a coluna. E abrace um pouco as pernas, sinta como está a lombar, sinta como está a respiração, perceba o calor interno. Aproxime os joelhos e a gente vai fazer a inversão sobre os ombros. Pressione os braços aqui no chão e aí você vai tirar quadril, segurar lá na base, lá na bacia mesmo. Tente deixar os cotovelos aí na largura dos ombros. Estende aqui as pernas, tronco numa linha, pernas na outra. A gente está fazendo Viparita Karani Mudra. Pode relaxar o olhar, relaxa a língua, mantém as coxas ativas e traga uma sutil ativação do períneo, o lavanda. Lembre-se do Ujjayi, escute a respiração, sinta o seu corpo. Fique à vontade para voltar quando você precisar voltar. Esse voltar, a partir do recolhimento, recolhe as pernas, vê se você consegue arredondar um pouquinho a coluna, estender os braços e voltar devagar. E eu vou pedir para você já entrar aí no Supta Baddha Konasana aqui, ó. Abre os cotovelos aqui na altura dos ombros, vão até um pouco mais para cima, se você se sente mais confortável. Palmas das mãos para cima.
Sente bem a abertura no peito, sente bem essa abertura pélvica e percebe como está a respiração agora, nesse momento. Relaxe a expressão do rosto. Relaxe a língua. Fique à vontade a partir daí, a qualquer momento, para você já entrar no Shavasana. Se você quiser permanecer nessa postura, permaneça nela. Se você quiser fazer algum movimento antes de entrar no Shavasana, fique à vontade também. Solte bem, especialmente a cada exalação. Sinta como essas palavras chegam até você agora. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer nada. A respiração é o tecido que une a vida. O pulso da respiração é o movimento do universo. Tudo que é vivo respira. Tudo que respira troca, interage e participa de um balanço que é essência e fundamento. Respirar é doar e receber, recolher e expandir, sentir, mover, tocar, trocar e viver. O ser humano é o único que quebrou o compasso da troca. É o único que, por anseio da falta, retém. Toma e retém. Toma e retém, sucessivamente. Aprisiona a vida no peito, respira fora de ritmo. A perda do ritmo, o esquecimento do pertencimento a essa música cósmica, restringe a amplitude da natureza e dispersa a beleza na ansiedade.
A inspiração fortalece. A retenção, depois da inspiração, amplia. A exalação entrega. A retenção que sucede à exalação ensina a lidar com o vazio. A vida no corpo cessa quando o fim da respiração. Muitos cessam a vida no corpo, ainda em vida. Perdem-se da escuta, perdem-se da música. A sinceridade é o caminho do equilíbrio na relação. Não existe troca verdadeira sem sinceridade. A natureza não mente, ela é honesta e justa em todas as suas relações. O equilíbrio da respiração é o primeiro passo para restabelecer uma relação verdadeira com a natureza do corpo e com a natureza ao redor. A respiração é o tecido que une, no sentir, o coração, o corpo, o pensamento, ao universo inteiro. Como está a respiração agora? Como está esse pulso e esse calor interno agora? Estão as sensações na pele. E eu vou pedir então que você traga no seu tempo o movimento ao corpo, mas a partir da percepção do centro do peito.
movendo e sentindo, sentindo e movendo. De lado, sentindo esse lugar. E aí sentamos. Senhora do Lótus, que a sua beleza desperte em mim, que eu possa reconhecer toda a existência como seu desabrochar, todo encanto como seu perfume e todo resplandecer como as suas cores. Que cada dia da minha vida seja um florescimento do seu amor em meu coração. Om Shanti 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 Harihi Om. Namastê. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença.